Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de introdução ao curso Criar Jornada, tá? Então, gente, nessa aula nós vamos aprender aspectos muito importantes para podermos trabalhar com as cartas terapêuticas, com o tarô de White, que é os arcanos maiores. Então, gente, para a gente poder trabalhar com o tarô, aliás, com qualquer coisa do autoconhecimento, é muito importante que a gente conheça aspectos que vão permitir que você realize a jornada em direção ao teu eu interior, né? Em direção a você mesmo, tá? Porque sem esses aspectos nós não vamos ter firmeza, não vamos ter segurança, né? Eu penso sempre numa árvore, né? Uma árvore para ficar de pé, ela precisa de um terreno, né? E debaixo desse terreno tem as raízes ali, né? Que vão manter ela de pé, né? Para que ela possa florescer, dar frutos, etc. Na terapia é da mesma forma, nós precisamos crescer, florescer, né? Receber, dar ajuda, se tornar o próprio terapeuta, ajudar pessoas também, né? E aí o tarô tem uma coisa muito legal. Eu sempre digo que o tarô, e você vai entender, cedo ou tarde todos nós precisamos de terapia. Agora você já imaginou se você pudesse ter um terapeuta em casa à sua disposição? Por exemplo, eu tô com dúvida em tal coisa. Ah, vou lá consultar o meu terapeuta, as minhas cartas, né? Então elas podem te auxiliar aí no seu escritório, na sua casa, na sua empresa, enfim, né? Elas estão à sua disposição, né? Eu acho isso muito útil, né? E bem prático e bem real mesmo, tá? Então, para que serve o tarô? Serve para você tomar decisão, basicamente isso, tá? Para você tirar dúvidas, para você entender o que está acontecendo, para você ampliar sua compreensão, né? E poder realizar muito mais na sua vida, tá certo? E aí, nesse sentido, pode te ajudar na profissão, principalmente relacionamento, vocação, tomada de decisão, ampliar possibilidades, né? Às vezes você acha que só tem uma escolha, quando você começa a olhar as cartas, você vai perceber, eu tenho muito mais possibilidade, muito mais escolha do que eu imaginava ter, né? A partir do momento que eu começo a consultar o tarô, tá? Para isso, vamos fazer a nossa base. E o que você precisa saber? Né? Você vai precisar saber aspectos relacionados à psicologia. Daí você vai talvez perguntar assim, Diego, mas esse aqui é um curso de tarô. Mas eu preciso te dizer que as cartas também têm aspectos psicológicos, tá? E por quê? Porque a psicologia, particularmente, me ajudou muito. Eu sou cientista social de formação, né? Então, eu já estudei psicologia social, né? Depois eu fui estudar terapias e encontrei na minha jornada, né, psicólogos que me ajudaram muito e eu sou muito grato a todos os psicólogos e psicólogas que me auxiliaram. Eu sempre digo que são seres de luz, são anjos na vida da gente, verdade mesmo, tá? E aí eu fui percebendo que quando a gente conhece um pouco de psicologia, nós temos, né, ou pelo menos é a tendência de nos sentirmos mais seguros, né, mais amparados para poder tomar decisão, tá? Então eu penso que antes da gente pegar e começar a abrir cartas, né, e tem gente que pensar, são truques, né, você faz assim, não. É centramento, foco, responsabilidade para você poder ter um resultado bacana, né, quando você for utilizar essa ferramenta, tá? Então vamos lá. Quais são os aspectos que eu preciso para poder, de uma vez por todas, trabalhar com as cartas? Então eu vou falar aqui basicamente em Freud e Jung. Freud foi o criador da psicanálise e Jung da psicologia analítica, né? Então,
Foram dois pensadores que trouxeram para o mundo, para a humanidade, muito conhecimento, muita luz, tá? Então vale a pena você conhecer aspectos básicos para você poder fazer a sua jornada. Gente, primeiro, não se preocupe caso você não entenda o que eu estou querendo te transmitir. Você pode voltar o vídeo, a aula e assistir tudo de novo. Pode voltar e assistir tudo de novo. Porque cada vez que você assiste, você aprende algo novo. É muito gratificante quando os alunos dizem para mim nos cursos online: Diego, assisti tua aula 2, 3 vezes. Ótimo. Nossa, percebi isso, isso e aquilo. Então eu faço com esse propósito, que você possa assistir várias vezes, porque assim como você, eu também, né? Repeti cursos, reli livros, né? E é muito bacana você realizar essa jornada, tá certo? Então vamos lá. Freud, né? O que eu preciso saber sobre Freud? Primeiro, esses três aspectos: id, ego e superego, tá? O que significa cada um? O id são os instintos, né? Ou muitos terapeutas chamam de sentimentos primários. Nojo, você tem ira, raiva, né? Então todos nós temos o id, tá? O id, que são memórias, né? Que vem lá do útero materno, nascimento, até os 3 anos de idade, a primeira infância, tá? Esse é o id, tá? Todos nós temos, tá? Então aqui a gente já começa a se aceitar, né? Tem pessoas que às vezes falam: nossa, fulano lá, nossa, ele tem um nojo das coisas, né? Ele tem isso. E na verdade, todos nós temos, né? São aspectos comuns dos indivíduos, tá? Então, id. Ego, que diz respeito às nossas interpretações, né? A forma como eu vejo o mundo. Aqui no ego a gente começa a entender porque, por exemplo, irmãos gêmeos, né? Viveram no mesmo útero, nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, foram na mesma escola. Eles têm percepções diferentes. E às vezes vão fazer com que eles tenham profissões diferentes, né? Mas, poxa, receberam a mesma educação. Pois é, ego, né? Ou seja, a interpretação de cada um é diferente. Então, a gente pode até chegar à conclusão de que cada um é cada um, porque somos seres únicos, tá? E a psicologia traz muito claro isso. Somos seres únicos. Por quê? Porque cada um interpreta de uma forma, mesmo nascendo na mesma casa, com o mesmo sobrenome, tá certo? E daí o superego, que diz respeito à moral. O que é moral? São os nossos valores, né? Ou o juízo de valor, né? Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, ó, isso não é permitido, ó, isso aqui é proibido, bem do superego, tá? Que todos nós temos. Então, como indivíduo, temos os três aspectos aqui: id, ego e superego. Todos nós passamos pelo nascimento, 3 anos de idade, primeira infância, depois entramos em contato com as emoções, daí vem as interpretações, aqui é do ego. E daí o superego, né, que diz respeito, né, a já entrando em contato com a personalidade, né? Ó, isso aqui é proibido, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, né? Superego, tá? E gente, sem julgamento, tá? Isso aqui faz da gente ser humano, né? Somos imperfeitos? Sim. Mas também temos a nossa individualidade, o dom, o talento, as particularidades que fazem com que a gente seja único naquilo que a gente faz. Isso que é bacana. A psicologia, ela vai estimulando a gente a olhar para dentro da gente com amor, sem julgamento. Tá certo? Ok? E aí é importante você saber mais 2 aspectos que Freud traz pra gente: consciente e inconsciente, tá? O que é isso, Diego? Basicamente, consciente diz respeito ao fora, o externo, né? É o que está fora de mim, né? Como assim, Diego? Por exemplo, andar de bicicleta é algo consciente. Fazer um café, arrumar a cama, são aspectos conscientes, né? Se eu pedir para você: fulano, pegue uma carta, você pega uma carta, né? Segura ela com você, vira ela, né? De ponta cabeça, né? De cabeça para cima. Isso é consciente, tá aqui no meu alcance, né?
é a realidade. Agora, o inconsciente já é o contrário, né? É o invisível, aquilo que eu não consigo ver, abstrato, né? Como assim invisível, Diego? É espíritos? Não. São os pensamentos, né? Se você olhar para mim, né, e dizer assim, o que eu tô vendo aí? Ó, tô vendo um rapaz de roupa azul com uma carta na mão. Isso é consciente, que você consegue ver. E o que o Diego tá pensando? Não sei, porque isso é inconsciente, está dentro dele. Não dá para enxergar o pensamento, né? Então, esses aspectos invisíveis chamamos de inconsciente, né? Não são palpáveis, eu não consigo ver, né? E todos nós sempre, né, na maior parte do tempo, estamos ali entre consciente e inconsciente, fazendo coisas conscientes, arrumando a casa, passando a maquiagem, dirigindo, são aspectos conscientes, né? E inconscientes, que são os pensamentos, as emoções, né? Os sentimentos, as sensações, né? Isso é inconsciente. Então todos nós somos formados por esses aspectos: id, ego, superego, né? E consciente e inconsciente, ok? Certo. E para que serve isso? Serve para eu me aceitar, né? Então muitas vezes quando eu quero lá, por exemplo, fazer um café, eu coloco o café lá no fogão e aí, só que isso eu faço consciente, né? Só que daí inconscientemente eu estou preocupado com não sei o que, com não sei o que. De repente, quando eu vejo, o café começa a ferver, né? E aí, quando eu olho, eu falei, nossa, o café está fervendo, eu nem queria que fervesse. Ou seja, eu entrei em contato com o meu inconsciente e esqueci, por exemplo, de cuidar ali do café. Mesma coisa com o leite, você coloca o leite lá, né? Aí você começa a esquentar o leite, daí de repente você lembra, nossa, eu preciso ir lá fechar a janela, e você vai fechar a janela, daí você vê um livro, que livro legal, que fazia tempo que eu não via, né? Aí tá passando um programa na TV, você muda o pensamento, quando você se dá conta, você fala, poxa, o leite, chega lá, o leite tá derramado, né? Ou seja, o colocar o leite para esquentar é o consciente, né? E aquilo que você foi fazer lá, você foi seguindo o teu inconsciente, né? E aí muitas vezes o leite derramou, né? Então todos nós estamos suscetíveis, ou seja, vulneráveis, muitas vezes a ficar desconectado entre consciente e inconsciente, né? Porque nós somos isso, somos a realidade, mas somos também os nossos pensamentos, né? E gente, tá tudo certo. Quando eu sei disso, eu paro de me cobrar tanto, né? Poxa, o leite derramou, aqui eu fui lá fazer tal coisa, lá, tá tudo certo, né? É claro que a gente precisa exercitar, né, o estado de presença e fazer com que o nosso consciente e inconsciente, né, tenham um equilíbrio aí, né? Poxa, eu vou colocar o leite, vou ficar aqui perto para eu cuidar do leite, né? Porque aí eu coloco conscientemente o leite e penso e foco aqui no que está acontecendo e aí eu posso ter o resultado que eu quero, né? Então, a partir do momento que eu sei desses aspectos, eu posso focar, ter mais responsabilidade, ter qualidade de vida, planejar a minha vida, e isso tem tudo a ver com tarô, com autoconhecimento, tá certo? Falamos em Freud, tá? Jung. Jung foi o criador da psicologia analítica. Dentre várias contribuições, o Jung é fantástico. Ele deixou para nós o conceito de arquétipo. O que é arquétipo? São modelos, né? Símbolos, por exemplo, a marca lá da Coca-Cola, do McDonald's, né? A mitologia grega lá tem deusa do amor, deusa disso, deusa daquilo. Você vai na igreja, lá tem a cruz. São arquétipos, são símbolos, né? São modelos que a gente segue, né? Tá, ok. Então arquétipos são modelos, sim. Por exemplo, tem o arquétipo do guerreiro, né? Tem um escudo, uma espada, né? É aquela pessoa que luta pelas coisas. Tem o arquétipo, por exemplo, do bruxo, que é aquele que adivinha, né? Que lê pensamento. Existem vários arquétipos, tá? Tá, Diego. Legal, arquétipo é modelo. Pra que eu preciso saber disso? A partir do momento que eu conheço o que é um arquétipo, eu começo a entender o comportamento do outro e entendo o meu comportamento. Se você segue fielmente, por exemplo, o arquétipo do guerreiro, né? Qual que é a tua tendência? É você lutar pelo que é seu, você ir até o fim, você não desistir, porque você está seguindo o arquétipo,
um modelo de alguém que vai para a guerra, que defende, que luta, que não desiste, que vai em frente, né? Então, por exemplo, se você quer conquistar algo, você pode, por exemplo, usar como arquétipo, como modelo um guerreiro, porque o guerreiro vai e tal, e tal, e tal, e tal, né? Eu quero ser um terapeuta, eu posso usar o arquétipo do curador, né? Que é aquele, né, que vai atrás das curas, que tem autoconhecimento, que sabe trabalhar com alquimia, enfim, né? Os arquétipos, eles guiam os nossos comportamentos. Né? E muitas vezes nós não entendemos por que a gente faz tanta coisa, porque a gente não sabe que arquétipo que a gente está seguindo. Né? Então, quando eu identifico um arquétipo, eu começo a me conhecer. E aí eu entendo porque eu tenho tal resultado, por que eu tomo determinada decisão, né? E se por acaso você está seguindo um arquétipo que está te prejudicando, você pode modificar isso através do autoconhecimento, tá, gente? Então é muito importante que a gente conheça isso, tá ok? Então, para finalizar, eu quero explicar um pouquinho por que eu falei sobre tudo isso. Quando você for olhar uma carta, o que é uma carta? Diego, o que é uma carta? É um arquétipo, é um modelo. Por exemplo, essa aqui é a carta da força, né? Ó, aqui, ó, carta da força. Né? Tem um leão, né? Tem uma mulher segurando aqui a boca do leão, né? Então, assim, é um arquétipo, né? Então, assim, muitas vezes, quando você for olhar uma carta, você vai estar olhando o quê? Um arquétipo, um modelo, né? Às vezes você vai se identificar, às vezes você não vai se identificar tanto, né? Mas ele vai mostrar muito, né? Essa imagem que é consciente, o que está acontecendo no teu inconsciente, né? Como você vê o mundo, o seu ego, como você interpreta, as tuas sensações, né? O que você sente, se é raiva, ódio, se é força, se é fraqueza, se é algo assim leve, pesado, né? Se você acha certo, se acha errado. Então, os arquétipos, que são as cartas, eles vão mostrar muito o que está acontecendo no teu inconsciente dentro de você. Elas revelam o nosso pensamento, né? Então não existe certo nem errado, existe informação. E as cartas, elas trazem informação sobre o que está acontecendo dentro de nós. E a partir do que nós identificamos na carta, nós sabemos ao certo o que está acontecendo dentro da gente, tá certo? De forma clara e objetiva, tá bom? Gente, espero que essa aula tenha trazido luz para você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero ter contribuído. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.